Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e bondade. Queremos continuar pedindo a sua presença aqui, ao estudarmos sobre os 7 trovões, com os tempos do com a nossa paralela da história. Pedimos que o Senhor nos dê também compreensão, calma e entendimento. Isso te pedimos por Jesus. Amém. Durante o intervalo me fizeram uma pergunta e eu queria tomar 5 minutos, Nestor. Só 5? Só 5. Vou colocar. Marquei no relógio, 5 minutos. Uma das perguntas foram o seguinte, perguntaram para mim, deixa eu ver se eu me lembro bem, peraí, tá, a questão dos 6 meses, né? Isso a gente entendeu, acho que eu expliquei para eles bem, mas a outra pergunta foi como entender as igrejas, as 7 igrejas, na nossa história. Eu falei para vocês que a gente vê as 7 igrejas se repetindo em vários momentos da história da Bíblia, como as 70 anos do cativeiro babilônico, representa 1260. E ela queria saber como é que é isso no final dos tempos. Então eu fiz o seguinte paralelo aqui para ela, para a pergunta que foi feita para a irmã. Então se eu ponho aqui, irmãos, o período de 1260 anos, nós sabemos que é a igreja de Tiatira, certo? Essa igreja de Tiatira é a 4ª igreja, tudo bem? Depois de Tiatira, nós vamos passar o período da história milerita, de 1798 a 1844. Aqui nós temos a transição para quem? Sardes, Filadélfia, certo? E depois de 1844 para frente, Laodiceia, certo? Laodiceia, ela vai até a nossa história, que vai chegar até o fim dos tempos. Vamos marcar aqui o fechamento da Porta da Graça. Fechamento da Porta da Graça. Nós sabemos que o nosso tempo do fim é 1989. Nós sabemos que o papado vai voltar de novo no poder, correto? Certo? Sim ou não? Sim. Então, em algum momento da história, quando que vai ser esse governo do papado? No decreto dominical. E o papado vai reinar. Quando o papado reina, como é que é chamado isso? É a imagem do quê? Da besta. E se é uma perseguição, vai ser uma repetição de que período? Ok? Não estou falando tempo ou nada, são características, tá? Então, que igreja é essa aqui, irmãos, que vai ser repetida? Tiatira, certo? Então, na igreja de Tiatira, existiu o quê? Perseguição. Se você ler Apocalipse, capítulo que fala sobre os selos, eu vou dizer para vocês, capítulo 6, e nós podemos só parafrasear porque me deram 5 minutos só para explicar isso. Capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, conta a história do 5º selo, tá bom? A história do 5º selo, tá bom? Capítulo 6, versículo 9 ao 11, tá bom? E esse é o período que aconteceu aqui na perseguição da igreja de Tiatira. Nessa história, nós vamos ver que os santos estão queixando, estão pedindo a Deus, falando assim, até quando o Senhor vai julgar? Vamos ler o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então nós vemos aqui os santos que estão passando a perseguição, que foram mortos, estão clamando quem? A Deus, assim, olha, puxa vida, quando é que você vai julgar essa besta, essa prostituta que matou todos nós? Aí você continua aí no versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser o quê? Então o que está dizendo assim? Olha só, I'm sorry, vocês vão ter que esperar. Porque o que tem que acontecer? Um número de quê? De mais o quê? Mártires, tem que o quê? Acontecer. Então, da onde que vai sair esse número de mártires? Mártires aqui, desculpa. Da onde? De Tiatira. Tá? Quando você lê capítulo 20 de Apocalipse, abre sobre capítulo 20 de Apocalipse, dos versículos, capítulo 20, dos versículos 4 até o versículo 6, tá? Especialmente o versículo 4, fala o seguinte, vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a quem? A besta, nem a sua imagem,
e não receberam o sinal nas suas vestes, nem nas suas mãos, testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você vê que interessante aqui, esse grupo de pessoas que estavam sendo julgados, eles não adoraram quem? A besta e a imagem da besta. Quando foi a besta aqui? Esse período, e também o quê? A imagem da besta. Tá certo? Então quando você vê aqui esse grupo de pessoas, são as pessoas que vão ter que o quê? Passar por essa provação. E a irmã perguntou para mim, mas alguns dizem que uns vão ser postos para descansar e não vão passar pela perseguição. Será que isso é verdade ou não? Quantos minutos eu tenho aqui? Isso é verdade. Tem 5 minutos, mais 3. Rapidinho. Eu contei a história para ela, quase 90% aqui conhece essa história, que é a aplicação tripla de profecia. No final dos tempos, o irmão Marco falou que Apocalipse 16, nós vamos ter uma união entre a besta, vai ser o dragão, correto? E o que mais? O falso profeta. Nós vamos pegar 3 histórias bíblicas e interpor entre elas, tá? Eu sei que muitos daqui conhecem, então só um pouquinho de paciência. Nós vamos pegar a história de quem? Do primeiro Elias. O primeiro Elias, ele estava vivendo numa condição onde existia um rei, correto? Qual era o nome daquele rei? Acabe. Acabe, ele era rei de quantas tribos? 10 tribos, que ficavam no norte. Vocês lembram que no final dos tempos, ontem perguntaram por que o dragão é a ONU? Vocês lembram disso? A ONU, a Ellen White fala que o dragão é um grupo de governadores, reis que receberam sobre si o título do anticristo. Isso, virar para cá. Aí continua iluminando. Então nós vemos que Elias, nós temos o rei o quê? Acabe. A besta, que é representada pelo papado, como é que a gente conhece uma besta em Apocalipse 17? É um quê? Uma mulher, correto? Que tipo? Prostituta, certo? Qual era a esposa de Acabe? Jezabel. E nós sabemos que existia um relacionamento ilícito, correto? Com os reis da terra. E quem controlava esse relacionamento? Jezabel. E o que ela queria? Ela queria a morte de quem? De Elias. Nós vemos que quem foi que, quando descobriu quem era o verdadeiro profeta, o falso profeta, os falsos profetas dançaram, correto? Na frente do altar para enganar o quê? As pessoas. Então nós vemos aqui os falsos profetas, né? Os profetas de Baal. Profetas de Baal. Elias morreu? Não. Então nós vemos a outra história, João Batista. João Batista é um segundo Elias, lembra? Malaquias capítulo 3. Então nós vemos uma história semelhante. Quem era o rei daquela época? Herodes, certo? Herodes estava casado com quem? Herodias. Esse casamento era um casamento abençoado? Não. Por quê? Porque Herodes não devia ter casado com ela. E João Batista está falando que estava errado. E Herodias queria o quê? A cabeça de quem? João Batista. E o que ela faz para conseguir a cabeça? Ela usa quem? A filha dela, que é representada por quem? Falso profeta. E o que ela faz para decepcionar eles? Ela dança. Então nós vemos Salomé dançando a dança da decepção. No final dos tempos, os 144 mil, somos nós, vamos passar por algo semelhante. Nós vamos ver quem é a besta, que é o papado, certo? Quem é o dragão? Como Acabe, que era rei de 10 tribos, nós temos quem aqui? A ONU. Quem que é o papado? O papado está aqui, né? A besta, o papado, a mulher, a prostituta. E quem são os falsos profetas? Vão fazer a dança da decepção para o mundo, o protestantismo apostatado, que é quem? Os Estados Unidos. Então, quando você aplica isso, você vê que na história de Elias, Elias não morreu, ok? Ficou vivo. João Batista morreu. Então, quando nós pegamos os 144 mil nós vamos ver que tem um grupo que vai ser como Elias, que não passarão pela morte, tá? E vai ter um outro grupo de pessoas que vai o quê? Morrer. Então, quando nós vemos aqui, se é uma imagem da besta, se é uma imagem, é uma cópia, correto? Um espelho, essa besta tem que copiar o que ela fez aqui. Então, durante esse período, ela vai perseguir o povo de Deus. Então, nessa perseguição entre decreto dominical e fechamento da porta-graça, milhares e milhares de pessoas morrerão. Uns serão mártires, porque aqui diz que tem que ter um número de quê? De mártires, que tem que se completar aqui de novo, correto? Então, teremos mártires, teremos pessoas como ela disse, que Deus vai deixar eles descansarem, porque às vezes a perseguição é muito alta. E ao mesmo tempo nós teremos quem?
os 144 mil, como o Guilherme falou. Daniel capítulo 1, é a história da primeira mensagem. Daniel conseguiu chegar até Ciro. Ciro é quem? Cristo. Então Daniel chegou quem? Até a segunda volta de Cristo. Então com isso daí, foi a pergunta que me fizeram e eu demorei 9 minutos. Tá bom. Pode apagar rapidinho. Então, o que eu quero fazer com vocês agora, irmãos, são os 7 trovões, tá bom? Os 7 trovões são uma... Vamos abrir a nossa apostila. É um tema também muito conhecido entre nós. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu quero trazer os 7 trovões para a nossa história. Pode apagar, então? Pode, né? Está na página 13. Página 13. Então, deixa eu apagar aqui mais um pouquinho. Ok. Na sua apostila, tem a citação do Espírito de Profecia explicando o que são os 7 trovões. Nós voltamos de novo ao capítulo 10 de Apocalipse, nós vemos o anjo descendo que é Cristo, ele pisa na terra e no mar, que a gente já explicou isso, e os 7 trovões bradam a sua voz. E lá na parágrafo... Ok, os 7 trovões seria o terceiro parágrafo na sua apostila. Então, os livros de Daniel e Apocalipse são um é a profecia e o outro é a revelação. Um é o livro do selado, o outro é o livro aberto. A luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, foi a descrição dos eventos que ocorreram sobre a primeira e a segunda mensagem angélica. Está no terceiro parágrafo. Tá? Então, nós vemos aqui, essa aqui, irmãos, foi durante a história o quê? Milerita, correto? Porque nós sabemos que Apocalipse 10 desceu em que momento? Em agosto de 1840. Desceu por quê? Porque ficou doce. A teoria de um dia igual ao ano se completou, tudo bem? Então quando esse anjo desceu, falou assim, são os eventos que ocorreram entre a primeira e a segunda mensagem angélica. Então se eu ponho aqui numa linha, rapidinho, vamos fazer isso aqui. Primeira e segunda mensagem angélica. Eu colocarei aqui para vocês 1798, correto? E 1844, 22 de outubro. Nós sabemos que a primeira mensagem angélica começou em 1798 e entrou na história, e a segunda mensagem começou quando? 19 de abril. Então nós podemos marcar que a primeira, a segunda, até aqui. E a terceira mensagem angélica começou depois de 1844. Tudo bem? Então ela falou, foram os eventos que ocorreram entre a primeira e a segunda mensagem angélica. Que eventos foram esses, irmãos? Se olharmos aqui, foram aumento de conhecimento, formalização da mensagem, fortalecimento da mensagem, primeira mensagem caiu, meia-noite, todos esses 7 eventos, os eventos que ocorreram durante essa história, tá bom? Mas o que mais que ela disse sobre isso? Quando João quis escrever aquilo, a ordem foi para ele o quê? Sela isso daqui, você não pode ler. Continua lendo, aí ele fala o seguinte, deixa eu ver o que fala aqui. Esses eventos serão delineados no futuro. A primeira e a segunda mensagem. Ok, segundo parágrafo. Depois de se haverem pronunciado os 7 trovões, vem a instrução a João, assim como a Daniel a respeito do livrinho. Guarda em segredo, ou seja, sele as coisas que os 7 trovões falaram. Apocalipse 14. João vê o livro aberto. Então as profecias de Daniel têm o seu devido lugar na primeira, segunda e terceira mensagem angélica e devem ser dadas ao mundo. A abertura do livrinho foi a mensagem, eu acho que eu não botei aqui. Não botei. Isso é outra passagem, que ela fala o seguinte, essas mensagens ocorreram e ocorrerão no futuro, no seu devido o quê? Está no terceiro parágrafo? Espera 7 anos, eles cortaram, porque esse aqui do original eles cortaram. Desculpa, mas ele fala assim, isso se repetirá no futuro, no seu determinado momento. Então ela fala, aconteceu na história milerita, mas vai se repetir o quê? No futuro.
no seu determinado momento. Então vamos lá. Aqui nós marcamos que são os 7 trovões. Ok? Ao mesmo tempo, se vai acontecer no futuro, qual futuro seria? Nossa geração, correto? Porque aqui também foi a história de que parábola? Das 10 virgens, ok? Então vamos lá. Então nós podemos marcar aqui que em 1989 começou o nosso tempo do fim, até o decreto dominical, nós vamos ter o quê? Os 7 trovões. Como é que eu provo isso, irmãos? Porque se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo acho que é 22, versículo 11. Peraí, já te digo. 22, versículo 11. Você tem que ir no versículo 10 e 11, tá? Você vai ver aqui a visão que fala assim, João recebe a ordem, tá? Disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O livro inteiro de Apocalipse está aberto. A única coisa que está selada são os 7 trovões, tá? Então João aqui no final do livro recebe, olha, tudo aqui vai ser selado. Vai ser, não cele, tudo aqui você tem que abrir. A única coisa que está selada é o quê? Os 7 trovões. E o que diz? Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Que período é esse? Se você é justo, você vai ser justo, acabou. Se você vai ser imundo, quando vai ser? Fechamento da porta da graça. Correto? Concordam comigo? Podemos colocar na lei dominical para os adventistas ou podemos colocar no fechamento da porta da graça. Tudo bem? Então, antes desse evento, o que João tem que fazer? De selar qual livro? O livro de Apocalipse. A única coisa que está selada no livro, qual é o evento? Os 7 o quê? Trovões. E Ellen White falou que se cumpriu durante a primeira e a segunda mensagem e vai o quê? Se repetir de novo no futuro. Por que eu aplico agora? Porque ela diz que antes do fechamento da porta da graça, antes do decreto dominical, esse livro vai ser aberto. Tudo bem? Seguem comigo? Vamos lá. Ao mesmo tempo, nós sabemos que se aqui foi a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, porque começou a partir dali, eu posso voltar aqui na história para um período que começou um tempo profético de restauração. Esse período de 2.300 anos começou quando? Com o decreto de Artaxerxes, certo? Que começou no ano 457, que era a restauração de quem, irmãos? Do santuário. Estamos falando de uma restauração. Por que eu posso voltar aqui? Porque o terceiro marco profético está conectado com quem? Com o terceiro decreto. Nós temos o primeiro decreto, que foi dado por Ciro, temos o segundo decreto, que foi dado por Dario, ok? E temos o terceiro decreto. Então, essas linhas aqui se conectam. Tá? Nós podemos ver que o terceiro vem para cá. Ok? Então, automaticamente, o terceiro decreto é uma simbologia de qual mensagem angélica? A terceira, correto? O segundo decreto é uma simbologia de qual mensagem angélica? Segunda. O primeiro decreto é uma simbologia de qual mensagem angélica? Primeira. Ao mesmo tempo, isso aqui representa o quê? 1798 foi que marco profético para os meleritas? O tempo do quê? Do fim. Então, Ciro representa também qual? O tempo do fim. Correto? Tudo bem? Certo? Isso aqui está representado com qual? Com os reis de onde? Da Medo-Pérsia. Tudo bem? Então, isso aqui é Medo-Pérsia. Ao mesmo tempo, se eu trouxesse uma outra linha, vou botar aqui embaixo, é a linha dos últimos reis de Israel. Os últimos 7 reis de Israel. Se nós lembrarmos, começa com quem? O último é Manassés, depois nós temos Amon, depois nós temos Josias, depois nós temos Jeoacás, e Jeoacás é seguido por Joaquim, tá? E depois nós temos Jeoaquim, depois Joaquim, que é o Joaquim, vou botar um Joaquim. E o terceiro é quem? Zedequias. Em português é Jeoaquim e Joaquim, tá? Essa é a diferença. Então nós vemos aqui também na história, porque Zedequias quer dizer o quê? É o rei onde Jerusalém foi o quê? Destruída.
Profeticamente, quando Jerusalém vai ser destruída? Decreto dominical, correto? Então nós podemos marcar aqui sendo qual evento? O terceiro evento. Ok? O Manassés marca o tempo do fim, porque Manassés foi levado cativo por quem? Vocês lembram? Pela Síria. E nesse período, eu devia ter botado aqui, gente, foi mal. Porque aqui começa um tempo profético que nós conhecemos no ano 677. Qual a profecia? 25:20, certo? Então, se eu trago aqui uma linha daqui até 1844, nós vemos outra profecia de tempo. Tudo bem? 2520. Tá? E entre 457, que foi... Deixa eu voltar aqui um pouco mais para trás. 457 também aqui, tá? Que foi Ciro. 457, passaram-se o quê? 220 anos. Tudo bem? Que fala sobre restauração. Então nós vemos aqui, irmãos, o título daqui é uma restauração ou uma reconstrução do templo, do santuário. Ok? Então nós vemos os 7 trovões sendo comparado com o nosso tempo, os 7 trovões, comparado com os reis da Pérsia e comparado também com quem? Com os últimos 7 reis de Jerusalém. De Judá, desculpa, de Judá. São os últimos reis de Judá. Nós temos os 7 paralelos aqui. Por que eu quero mostrar isso? Porque nós podemos tirar histórias e paralelos na época de Manassés, na época de Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Jeoiaquim representa 11 de setembro, tá? Jeoiaquim. E Joaquim representa o clamor da meia-noite. Tudo isso são paralelos que não vai dar tempo para eu explicar, porque eu quero me dedicar nesses reis da Pérsia, tá bom? Nós vimos que aqui está falando de que história? Da Medo-Pérsia, certo? Aqui é a história de quem? Dos Estados Unidos, correto? Concorda comigo? 798 e 1844. Nós vimos que é representado em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, como um quem? Uma ovelha. Correto? Tudo bem? Aqui na Medo-Pérsia, nós vemos a Medo-Pérsia, uma nação de 2 chifres, que também é representado por quem? Um carneiro, que é a mesma coisa que o quê? Uma ovelha, só que adulta. Então posso botar a ovelha aqui, porque é a mesma coisa? Ovelha. E aqui no final dos tempos vai ser a história de quem, irmãos? De novo, dos 144 mil, mas também aonde? De uma ovelha, correto? Que é os Estados Unidos. Só que essa ovelha, depois de um tempo, ela vai se transformar num quem? Dragão. Então vamos botar aqui fechamento da porta da graça. Ok? Então nós vamos colocar aqui dragão. Ok? Antes de começarmos esse primeiro 7 trovões que aconteceram, o que aconteceu durante esse período? Teve um período de quê? De perseguição, correto? 1260, concordam comigo? Cativeiro babilônico, concordam? Será que existiu cativeiro babilônico aqui em Ciro, com Daniel, depois dos 70 anos? Aconteceu um cativeiro babilônico? 70 anos de quê? De cativeiro. Literal de Babilônia. Minha pergunta é, será que existe um cativeiro aqui antes de 1979? A resposta é sim. Que período foi esse? O período de 126 anos. Você vai me perguntar de onde que eu estou tirando isso. Guilherme vai explicar para vocês hoje, tá? Mas os 126 anos vem do 2520. Foi o período onde depois que o povo de Deus começou a rejeitar esses 2 diagramas no ano de 1863, tá bom? 1863 até 1989, passaram-se 126 anos. E é um símbolo profético. O número 126, o Guilherme vai explicar para vocês hoje, mas vem daquela história Mene, Mene, Tekel, Parsim, e também vem da porção do pago que tem que ser feito da 10ª parte. 126 é a 10ª parte de quem? De 1260. O povo de Deus entrou em esparcimento, entrou no 25-20, entrou numa, como se diz, Deus está punindo o povo, está trazendo
como se diz a palavra? Espalhamento e punição para o povo, tá? Porque é a 10ª parte, Isaías capítulo 6, acho que versículo 13, que fala sobre a 10ª parte, tá bom? Então nós vemos que aqui existia o quê? Um cativério também do povo, tá certo? Minha pergunta era, depois de 70 anos de cativeiro, eles tiveram que sair da onde? Babilônia. Saiu todo mundo de uma vez? Não, né? Tiveram que acontecer vários decretos para acontecer isso. Aqui, eles estavam na Europa, na igreja de Tiatira, tiveram que fugir para os Estados Unidos. A igreja de Sardes, todos aceitaram de uma vez? Não. Minha pergunta é, a mesma coisa acontece aqui. Depois desse tempo, em 1989, nós temos que sair da onde? Babilônia. Ah, Gustavo, você está chamando a igreja de Babilônia? Não, não estou chamando a igreja de Babilônia. Nós temos que sair das o quê? Doutrinas espirituais, doutrinas que embotaram a nossa mente, para a gente poder entender exatamente os paralelos em que vivemos. Ao sairmos disso, nós começamos o nosso processo. Será que a reconstrução do templo, porque aqui é o quê? Nós estamos reconstruindo o quê? O santuário é uma casa de Deus, uma adoração, correto? Será que isso vai ser feito imediatamente? A mesma coisa vai acontecer aqui, como aconteceu aqui. Tivemos decretos e as coisas demoraram para acontecer. A igreja de Deus vai ser construída de que forma? Temos que diferenciar duas coisas. Existe o construtor, correto? E existe a estrutura. Sei a diferença? Existe a arca de Noé, existem os construtores da arca de Noé. Existe o noivo e existe quem? Os convidados. Então, durante esse período, nessa história, Deus vai estar construindo a igreja triunfante que está formada por cada um de nós, que somos seus construtores. Mas minha pergunta, o templo de Deus foi construído 2 vezes, correto? Vocês se lembram como é que foi o processo da construção do templo? A primeira construção que eles tiveram, como é que foi? As pessoas fizeram como para construir o templo? Eles pediram dinheiro para construir? Ou foi o quê? Voluntário, correto? Mas o templo era perfeito? Claro que era perfeito. Na segunda construção do templo, como é que foi? Eles tiveram que pagar para as pessoas para fazer a construção do templo. Está errado isso? Olha a diferença. Voluntário e tendo pago. Mas se você for ver, o templo deixou de ser perfeito? Não. Isso é um paralelo para a gente ver que na construção do templo teremos entre nós pessoas com desejo voluntário, pessoas que são sábias, pessoas que são as virgens sábias, e ao mesmo tempo teremos quem? Tolas. Então, a construção do templo é o que eu quero terminar com você nessas últimas 2 palestras, que vai acontecer durante esse tempo, onde Deus vai elevar um povo para ser esse povo triunfante. Ah, Gustavo, nós vamos fazer uma nova igreja? A igreja é formada triunfantes por pessoas. A igreja de estrutura adventista se acabará no decreto dominical. Não tem como, por lei, eles funcionarem. Mas Deus tem que levantar um povo. Então, voltando aqui na história Medo-Pérsia, nós vemos que quantos reis também, irmãos, existiram, quantos reis persas existiram durante Ciro, até Ciro e Artaxerxes? Exatamente 7 reis. Então, se nós marcamos aqui, o primeiro foi Ciro, o segundo foi Cambiases, o terceiro foi quem? Falcismerdes, e o quarto foi quem? Artaxerxes, que é chamado do rei Assuero, vou botar o X aqui. Depois disso nós temos Arbadenos, e depois nós temos quem? Artaxerxes. Olha que interessante. Essa história foi o que o irmão Marco explicou para vocês, Daniel capítulo 11. Pela luz que nós recebemos de Daniel capítulo 11, porque o Espírito de Profecia diz, vai se repetir, nós começamos a pegar essa história daqui e trazer para a nossa história. Por quê? Nós estamos vendo uma nação de 2 chifres, a Medo-Pérsia. Nós estamos vendo uma nação de 2 chifres e uma nação de 2 chifres. Nós vemos que essa visão que ele teve no capítulo 11, versículo 1, Ciro estava em que tempo? No tempo do fim. Então, exatamente nós podemos trazer para o tempo do fim de 1844, de 1798, e também para o nosso tempo do fim. Então, aqui, espiritualmente, nós podemos marcar quem? Eu vou trazer daquele ponto ali. Nós podemos marcar... Deixa eu apagar isso aqui. Ciro. Nós podemos marcar Ciro. Mas antes de eu chegar lá, irmãos, nós sabemos que o primeiro decreto foi dado por Ciro. Foi todo mundo para lá construir? O processo foi muito devagar. Se você estuda história, não foram muitas pessoas. Tiveram falsos decretos, entendeu? Para atrapalhar a construção desse templo. Até que chegou Dario, Itapes,
Staps. Dario foi o segundo decreto. O persa, não o Dario Medo, porque nós temos o Dario Medo na época da Cova dos Leões. Vocês lembram disso? Esse é outro Dario, é o Dario persa. Então, esse decreto veio e o pessoal teve que voltar para Jerusalém. Então nós vamos trazer aqui, durante essa história, eu vou aumentar aqui para vocês, tá? Nós estamos aqui em Dario, ok? Acho que eu tô avançando demais. Quantos aqui conhecem a nossa linha profética bem? Todo mundo sabe marcar as coisas? Sim ou não? Porque eu não expliquei muito bem. Talvez eu devia explicar isso. Porque nós vamos ter na mesma história, nós vamos ter um aumento do conhecimento. Alguém se lembra quando foi esse aumento do conhecimento? 1989 foi o tempo do fim. Nós vamos ter o tempo do fim, ok? Tempo do fim. 1992, 91 foi quando uma pessoa, o nome dele foi Jeff Pippinger, começou a entender esses últimos versículos, Daniel 11, versículo 40 a 45. E ele começou a entender porque em 1989 teve a queda do Muro de Berlim. E essa história é interessante. Jeff, ele trabalhava no Ministério Independente. Ele foi, o ministério que ele trabalhava foi uma pessoa pregar sobre Daniel 11, 40 a 45. E nessa pregação, ele falou assim, nossa, mas que confusão, você foi para tudo qualquer lado, você foi literal, simbólico, e fez uma confusão. Ele falou com o cara, assim, olha, rapaz, eu acho que você está errado. Assim, por que eu estou errado? Assim, eu não sei, mas está uma confusão, está errado. Eu falei assim, olha, por que você não vai, estuda e tenta apresentar por conta própria? Então ele começou a estudar desde 1991, 92, e cada vez mais ele começou a ter um aumento do conhecimento e começou a entender o significado profético dessa mensagem. Então, em 1996, a mensagem foi formalizada, tá? Essa mensagem foi formalizada com uma revista que foi feita, chamada Revista O Tempo do Fim. Nós temos no nosso website, vocês têm acesso livre a essa revista, onde explica o que aconteceu entre Daniel 11, 40 e 45. E essa revista foi levada para todos os lados da igreja. Mas vocês imaginam, como é que foi aceito isso daí? Vocês lembram quando Cristo chegou aqui, a recepção, como é que foi? Abra aqui a sua apostila, eu quero ler, vai estar na página. Uma mensagem que eu trago, está no maior discurso, página onde tem um mapa de vocês, a página 19. Isso aqui está falando sobre Mateus capítulo 5. E abrindo a sua boca, os ensinava, o maior discurso de Cristo. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ela cita Mateus 5, 2 e 3. Como um ensino estranho e novo, essas palavras caem nos ouvidos da multidão admirada. Semelhante doutrina é contrária a tudo que ouviram dos sacerdotes e rabinos. Peraí, de quem que eles ouviram? Que eram quem? A liderança. Tudo que estava sendo falado não fazia sentido nenhum. Nela não vem coisa alguma que lisonjeie o seu orgulho ou lhes alimente as ambiciosas esperanças. Irradia, porém, deste novo mestre um poder que os conserva como presos. Ou seja, essa palavra em inglês chama spellbound. Eles estão, a palavra, essa mensagem, ela é tão forte que as pessoas ficam assim, como coladas, não conseguem sair. Dir-se-ia que a doçura do amor divino transcendesse da sua presença como da flor do perfume. Suas palavras caem como o quê? Que desce sobre o prado, como chuveiros que regram a terra. Todos sentem instintivamente que existe um ser capaz de ler os segredos da alma e, não obstante, dele se aproxima com terna compaixão. Os corações a ele se abrem e, à medida que o escutam, o Espírito Santo lhe desdobra alguma coisa do significado daquela lição de que a humanidade de todas as épocas carece. Essa mensagem, quando ela chega, é um discurso diferente. As pessoas não estão acostumadas a escutar isso, porque não traz nenhuma glória. Qual é a glória que a gente quer aqui? É de Deus. As pessoas me perguntam, sabe por que você faz isso? Eu tenho uma vida nos Estados Unidos, eu sou médico, tenho uma profissão. Por que eu venho para cá, no meio do Brasil, deixo minha família, deixo meus filhos? Por que a gente faz isso?
A gente faz isso porque quando você tem um convencimento de que essa mensagem tem poder de irradiar uma luz que nunca viu antes, você tem uma obrigação tão grande com isso que você não tem como segurar para você. Nós sabemos em Apocalipse capítulo 10 que nós comemos o livrinho, nós temos uma responsabilidade. Ezequiel capítulo 2 e 3, ele recebe uma visão que lá tem um outro livrinho. Nesse livrinho, é um rolo profético que ele vê, tem 3 coisas, lamentações, ruídos e ais. E ele tem que pegar esse livrinho e fazer, sabe o quê? Comer esse livrinho. E ao comer esse livrinho, ele tem uma responsabilidade muito grande. O que é essa responsabilidade? O anjo fala para ele, você vai na casa de Israel, vai para o meu povo. Esse povo tem testa dura. Eles não vão querer te escutar, mas eu vou fazer sua testa dura também. E você lê lá Ezequiel 2 e 3, ele vai falar, depois esse livrinho que ele comeu, ficou amargo na boca dele. Jeremias capítulo 15, versículo 16, conta a mesma história. Jeremias, ele come o livrinho, ele está sentado no meio dos amigos dele, mas deixa ele só, fica amargo. A razão é, irmãos, essa mensagem que nós temos, quando ela se formaliza, nós temos uma responsabilidade. Esse é o mel. E é uma mensagem que ninguém está acostumado, não faz sentido. Mas irradia uma luz que as pessoas não estão acostumadas. Depois do ano de 1996, essa mensagem foi formalizada, ela recebeu poder. Eu acho que seria interessante, vocês querem que eu resuma rapidinho a nossa história? Sim ou não? Sim? Tá bom. Deixa eu apagar aqui que vai ser... Tenho 20 minutos para falar, 25 minutos. Porque para eu chegar aqui e explicar aquilo ali, você tem que saber a nossa história, senão... Quer me ajudar aqui? Vai apagando aqui, eu vou falando. Tá, obrigado. Pode apagar tudo. 2001 marca quando a primeira mensagem foi fortalecida. Ela chegou na história com o cumprimento de Daniel, capítulo 11, versículo 40. Lembra que a gente estudou sobre o tempo do fim? A Rússia, que na época nós pensávamos que era a União Soviética, recebeu o quê? Um ataque do rei do norte. Lembra? Daniel 11, versículo 11, eles chegaram até onde? Até a sua fortaleza, ou seja, não destruiu a base principal. A cabeça foi mantida. Então você vê, toda a parte da União Soviética caiu em 1989. Os países que circundavam, todos caíram, menos quem? A Rússia. Interessante que há mais ou menos 2 meses atrás, eu estava em casa, aquela rede de televisão chamada CNN, eles tiveram um documentário sobre por que está tendo esse escalamento assim, entre Rússia e Estados Unidos. Muito legal, mas tem que tomar cuidado que a CNN é muito democrática, né? Mas eles contam a história do dia 11 de novembro de 1989, foi quando o muro caiu. E eles começam a história da União Soviética, a primeira coisa que era do Muro de Berlim. E eles começam falando que naquele dia, quando caiu o muro, sabe quem estava em Berlim, na embaixada russa? Putin. Vladimir Putin estava lá. E as pessoas começaram a quebrar as coisas, querendo entrar, fazendo tudo. E Putin estava assim, quase exército nenhum. O Vladimir. E ele falando o seguinte, ele ligou para o KGB, eles contando a história, ele com a autoridade dele, ele mandou as pessoas pararem, porque senão os exércitos vinham matar eles. Ele sozinho, sem ninguém, por ser um KGB, conseguiu brecar todo mundo, não entrar lá, invadir e matar ele. Aí vai contando a história do Vladimir, como que depois dessa ferida mortal que eles tiveram, a raiva que eles tiveram de ter sido destruído, e contando todo o caminho deles de volta, de crescer no poder, de Putin vir e crescer e manipular para ele estar onde ele está agora. Então você vê que isso é profético. Eu estava lendo uma outra história que existia, um livro que foi dado pelos acho que foi o Marco que falou isso, não sei quem falou isso, de que ele já tinha um plano de que a União Soviética teria que ser caída, entre aspas, ser aceita foi você que falou isso, não foi? Não. Alguém falou isso. Foi o Jeff, isso. Para ser aceita como um país bom, um país ocidental, onde deixas entrar todas as culturas, como foi um país que está morto. E era um plano que foi escrito na época da Guerra Fria, com o objetivo de contrafação, trazer quem de volta ao poder? A Rússia. Então essa mensagem que foi trazida entre 1896 foi uma mensagem que foi levada para a igreja. Só que isso foi rejeitado. Então, quando nós trazemos a nossa linha profética, eu quero trazer um só paralelo, uma explicação aqui. Na história milerita, nós temos aqui 1840, correto? A primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira mensagem.
Na segunda mensagem nós temos o clamor da meia-noite. O que a Ellen White fala é que no final dos tempos, a terceira mensagem vai entrar na história. E nós temos que combinar a primeira e a segunda. Nós temos que combinar as mensagens, ok? Então, se nós temos a primeira mensagem, nós teríamos que trazer até aqui, correto? Trazendo daqui para baixo, sim? Tudo bem? Então aqui nós temos o marco de 1840, lembra que caiu o Império Otomano, né, 1840 e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ela fala que nós temos que combinar a história de qual? A segunda mensagem. Então eu tenho que trazer, numa outra linha, colocar o quê? Essa mensagem aqui. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo nós vamos sobrepor as mensagens. Aqui vai ser 11 de setembro, correto? Continua sendo 11 de setembro. O clamor da meia-noite vai vir para cá, tá? E a lei dominical vai vir para cá. Tudo bem? Nós temos que combinar o primeiro anjo com o segundo anjo. Essa combinação ocorre por causa também de Apocalipse 18, versículo 1 ao 3. Lembra da citação que nós lemos ontem? Que falou que quando os prédios caírem, se cumprirão o quê? Apocalipse 18, 1 ao 3. Nós vimos que o versículo 1 fala que a terra se iluminou com o quê? Com a sua glória. Então a terra se iluminou com a sua glória. Quando você estuda a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, ela compara que é a mesma mensagem de Apocalipse o quê? 10. Correto? Apocalipse 14, versículos 6 e 7, é a mesma coisa que Apocalipse 10. Não me percam aí, tá? Porque no nossa história é um pouquinho tricky, um pouquinho assim, tem que entender como encaixar as coisas. Mas ela fala que essa primeira mensagem, ela o quê? Ilumina a terra com o quê? Com a sua glória. Então, eu posso dizer que o anjo de Apocalipse 13, o primeiro versículo, quando a terra é iluminada com a sua glória, é o mesmo paralelo que qual anjo, irmãos? Apocalipse 10, ou o primeiro a mensagem. Concordam comigo? O versículo 2 fala o quê? Caiu o quê? Babilônia. Então nós vemos caiu vezes duas vezes, correto? Que anjo que é esse que caiu Babilônia? É o quê? O segundo anjo, correto? Então aqui nós temos o segundo anjo. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Ela fala, versículo 2 e 3, tá? Versículo 2 e 3. Ela não fala que o versículo 4 se cumpriu. O 4 fala o quê? Sai dela o quê? Sai dela, povo meu. Quantos anjos existem nessa história, se você ler o capítulo 18 com calma? Quantos anjos existem? 2 anjos, ok? Aqui sai dela. Quando é que você sai dela, povo meu? No terceiro decreto, correto? Decreto. Deixa eu pegar essa outra verde aqui. Nós temos 2 anjos, porque nesses 2 aqui, até aqui embaixo, é só um anjo. E aqui fala, eu escutei outro anjo dizendo, sai dela, povo meu. Tudo bem? Então, como nós recebemos a instrução do Espírito de Profecia, nós temos que combinar as mensagens, a primeira e a segunda. Então, dia 11 de setembro, 1989, nós vemos que o anjo de Apocalipse 18 o quê? Descendeu. E quando ele descende, ele vai dar o quê? Poder para a primeira mensagem. Se a primeira mensagem está aqui, ela vai receber o quê? Um fortalecimento. E a segunda mensagem o quê? Ela desce na história, ela chega. Tá bom? Ela chega na história. E ela vai vir entrar na história até que ela vai receber poder. A segunda mensagem recebe um fortalecimento. E até que a terceira mensagem o quê? Ocorre. Decreto. Nós também entendemos que a terceira mensagem, ela chega também no clamor da meia-noite. Tá? E recebe poder lá. Mas vocês não precisam se confundir com isso. Tudo bem? Então, a nossa linha profética, nós desenhamos da seguinte forma. Nós desenhamos o tempo do fim, Daniel 11. Daniel 11, versículo 40, parte B, ok? Ok? É aquela parte quando o rei do norte, que é o rei do norte ressuscitado, lembre-se disso? O papado recebeu a filha da mortal, ele foi
Não é, e o quê? Vai subir do abismo, lembra disso? Só que a subida do abismo é o quê? Progressiva. São três territórios. Ele começa a ganhar o primeiro território aqui. Então o rei do norte ataca o rei do sul. E nós sabemos que esse rei do norte, ele é ressuscitado. Por quê? Ele recebeu a ferida mortal, que é o papado. E o rei do sul, e esse também aqui é uma nova manifestação de quem? De Satanás. Sobe do abismo, lembra disso? Sobe do abismo, tudo bem? Aqui o rei do sul é a Rússia. Chega até a sua fortaleza, tudo bem? Não é conquistada. O próximo evento nós marcamos é quando Jeff Pippinger começou a estudar a mensagem. Foi um aumento do conhecimento, 92, 93. Aumento do conhecimento. O próximo evento, irmãos, quando foi formalizada. A mensagem foi formalizada em 1996. Olha que interessante isso. Se você diminui 1996 menos 220, por que eu estou pegando 220? Vocês lembram da história milerita? Depois que foi aumento do conhecimento em 1818, 1831, você lembra? Guilherme Miller fez a primeira pregação com os 220. Quantos anos dá aqui, irmãos? 1776. O que aconteceu, irmãos? A Constituição Americana foi feita. A Constituição Americana separou o quê? Igreja e Estado. O que mantém os Estados Unidos o quê? Separado do papado. Aqui, nessa data, 1996, com essa mensagem, Daniel 11, 40 e 45, é como se diz, está prevendo de que essa união entre igreja e Estado vai o quê? Cair. A separação igreja e Estado vai cair e a união vai acontecer. Entendeu? Então 220 aqui está explicando a mesma coisa aqui. Então nós entramos então agora no dia 11 de setembro. 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001, espiritualmente também representa o quê? O primeiro dia do primeiro mês. Tudo isso é espiritualmente, correto? Então, numa visão geral, nós vamos ter aqui ainda o clamor da meia-noite, certo? O que mais? Decreto dominical. E depois o que mais? Fechamento da porta da graça. Visão geral, tudo bem? Certo? Decreto dominical. Tudo bem? Decreto dominical. Então nós temos aqui primeiro, segundo e terceiro. Tá? Nós temos aqui, entre esse período, nós temos os sacerdotes. E o que mais? Os levitas e os trabalhadores a 1/10 hora. Tudo bem? Certo? Então, à medida que nós começamos a estudar essas coisas, se você vê a história desse movimento, por muitos anos nós não entendíamos clamor da meia-noite, não entendíamos nada disso. E por muitos anos a gente não entendia que tínhamos que combinar as mensagens. Até 2014 nós começamos a entender essa mensagem da combinação porque se juntou junto com Esdras capítulo 7, versículo 9. Guilherme vai explicar isso para vocês. Mas nesse momento uma luz especial a partir de 2014 começou a ocorrer. Por exemplo, você está vendo esses diagramas aqui, certo? Jeff Pippinger, ele viajava o mundo, primeiro, antes de trabalhar com o Daniel 11, 40, ele viajava o mundo para defender o contínuo, tá? As pessoas criticavam o contínuo, falavam, ele viajava o mundo e carregava esses diagramas. Ele nunca tinha visto essa coisa 2520. Aí ele começou a defender Daniel 11, 40 e 45, só que também defendia o contínuo. Aí tivemos o evento de 11 de setembro, o movimento começou a crescer, mais pessoas começaram a estudar, as pessoas começaram a ver os paralelos. Somente em 2005 que eles foram entender e ver 2520. Você imagine, carregar um diagrama desse por 10 anos ou mais e você não conseguir ver isso. Por quê? Porque era divino. Em 2005 uma pessoa leu uns artigos de Iran Edison e entendeu esses 2520 que acontecia das tribos do norte e tribos do sul. Então foi uma mensagem progressiva. Continuaram-se os anos de 2005 até 2009, 2010, a coisa que a gente mais estudava era 2520, querer entender o 2520. Os tempos foram passando até que chegou 2014. 2014, quando entendemos Esdras 7:9, bum, a Bíblia abriu. Então nós começamos a trazer esses paralelos
E se aqui no clamor da meia-noite, que nós não sabemos como vai ser o primeiro dia do 5º mês. Tudo bem? E o decreto dominical vai ser o quê? O 10º dia do 7º mês. Tudo bem? E ao continuarmos, nós vimos que quem entrou na história agora, nos últimos ano e meio, 2, entendemos o quê? A meia-noite. A meia-noite entrou na história. Agora temos também a predição da meia-noite, que vem antes da meia-noite, que vem aqui. Vários marcos proféticos, predição da meia-noite, estão acontecendo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós vamos ver, na próxima palestra amanhã, eu vou explicar para vocês, eu vou terminar os 7 trovões, não se preocupem, que a forma que Deus lida com o seu povo, em Amós capítulo 10, ele fala o seguinte: primeiro, nós temos que fazer o quê? Lavrar, ou arar a lavoura, correto? Depois você faz o quê? Você põe a semente, você planta a semente, para depois você fazer o quê? Colher a semente. São 3 etapas. Nós vamos ver que todos nós, são os 3 passos, temos que passar pela mesma etapa. Com isso, com essa nova luz, nós começamos a ver que existe um período onde Deus começa a julgar o seu povo, a terceira mensagem. Por exemplo, antes a gente só entendia o clamor da meia-noite. Há 1 ano e meio atrás, a gente viu que o clamor da meia-noite são as mesmas histórias, são 2 pontos diferentes, mas ao mesmo tempo representam a mesma coisa. Nós entendemos que esse período está relacionado com Mateus capítulo 13, que é o tempo do atamento. Tem uma visão, tem uma parábola que Cristo conta sobre o joio e do trigo, né? Ele planta o trigo, o joio, o inimigo chega de noite. Quando que é de noite? Quando a gente está dormindo. Em que momento nós estamos dormindo, irmãos? Mas que momento nós começamos a dormir? Não pode só mais, nós começamos a dormir no tempo de tardança. Lembra na parábola das 10 virgens? Vocês lembram disso? O tempo de tardança? Eles entenderam que quando teve o primeiro desapontamento, eles começaram a dormir. Então nessa parábola você vê que eles dormem, o inimigo vem, planta o joio, correto? Aí eles falam, mas eu não plantei só trigo. Eu falei, se você quer que eu vou lá e corto tudo? Eu falei assim, não, nós vamos esperar até que venha o quê? A colheita. A colheita é a terceira mensagem. Porque ela fala, o terceiro anjo, temerosa é a sua mensagem. Esse é o anjo que ata, que bind, que separa, sela e separa o joio do trigo e põe o trigo no celeiro celestial. Essa mensagem do terceiro anjo é um anjo que vai separar e selar. Para você separar, você tem que fazer o quê primeiro? Você tem que investigar, né? Ok, isso aqui é preto, isso aqui eu quero só o verde. Primeiro você investiga, correto? Depois você seleciona e depois você o quê? Julga. Então essa mensagem do terceiro anjo, nós começamos a ver esse período do atamento. É um período que acontece entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. E é durante esse período que o povo de Deus começa a ser julgado. Então, quando a gente traz isso para uma linha, nós podemos ver que os sacerdotes serão atados durante a meia-noite e o clamor da meia-noite. Então agora, eu gostaria de voltar aqui para os 7 trovões, tá bom? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre lavrar, arar a lavoura, essas 3 etapas. Então, quando a gente volta aqui, irmãos, para a nossa história, tá bom? Nós vimos que os 7 trovões foi uma delineação de eventos que ocorreram entre a primeira e a segunda mensagem na história milerita, mas se repetirão no futuro. Está selado, mas vai ser aberto em Apocalipse 22, versículo 11, antes do fechamento da Porta da Graça. Então nós sabemos que ocorrerá durante esse período aqui. Ao mesmo tempo, a terceira mensagem está conectada com os 3 decretos, tudo bem? Durante esses 3 decretos nós temos esses 7 reis da Pérsia. Entre esses 7 reis da Pérsia, nós temos o rei Assuero. Quero falar um pouco sobre ele aqui agora. Vou apagar isso aqui. O rei Assuero é o rei Xerxes, é o rei da história de Esther. O irmão Marcos explicou muito bem isso, mas para eu chegar aqui eu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Esse rei Assuero que desceu aqui, ele se preparou para fazer guerra contra a Grécia, certo? E nós vimos que lá em Daniel capítulo 11, versículo 1 e 2, tá? Especificamente no versículo 2, fala que depois desse rei, que é Assuero, que é o Xerxes, ok? Desculpa, Ciro. Depois de Ciro, vão ter quantos mais reis? Vou botar Ciro. Depois de Ciro, vão ter quantos mais? Nós sabemos que vai ser o quê?
Cambiases, Falsesmerdes, depois Dario, correto? E depois nós teremos o quê? O Xerxes, o Grande, Assuero. Tudo bem? Nós estudamos isso, nós marcamos isso como os reis que seguiram. Isso foi Artaxerxes, foi na história de Assuero. Nós trouxemos esse paralelo para a nossa história, para os presidentes. Nós vimos que esse rei Ciro, no tempo do fim, nós tínhamos 2 reinos governando. Nós tínhamos quem na época de Ciro? Ciro e Dario, lembram disso? Na época Reagan perdeu, né, fez a troca de governo 20 de janeiro, certo? E depois quem foi o presidente? Clinton, certo? Depois de Clinton nós tivemos Bush. Depois de Bush nós tivemos Clinton. Não, peraí. Não, tô errado aqui, desculpa. Primeiro é Bush, tá errado. Primeiro é Bush. Bush pai. Depois Clinton, desculpa. Depois vem quem mais? Bush Jr. E depois disso vem quem? Obama. E depois vem quem mais? Trump. Ok? Então, nós vemos essa sequência de presidentes. Então agora, eu quero trazer essa sequência de presidentes para nós aqui. Então, se nós temos aqui a nossa linha dos nossos tempos, onde vocês acham que eu colocaria Ciro como tempo do fim? 1989. 1989, correto? Aqui seria quem? Ciro. Qual que é o próximo passo aqui, irmãos? É o aumento do quê? Do conhecimento. Quem viria aqui? Cambiases. Estão vendo? Depois de Cambiases, quem é que vem? Qual que é o próximo evento? A formalização do quê? Da mensagem. Que aqui é a formalização, que foi em 96. Quem é que vai ser? Falsesmerdes. Falsesmerdes. 96. Depois disso, quem que vem próximo? Dario, correto? Dario, que quando vai ser isso aqui, irmãos? 11 de setembro. Tudo bem? Certo? Depois dele, quem vem? Xerxes, right? Assuero, que representa o quê? A meia-noite. Depois da meia-noite, qual é o próximo evento? Clamor da meia-noite, certo? Que vai ser o Arbadenos. Colocamos aqui o clamor da meia-noite. E qual é o último, irmãos? Artaxerxes. Tudo bem? Artaxerxes representa quem? O decreto dominical. Tudo bem? Sim ou não? Alguém se perdeu aqui com isso ou não? Se perderam? Vamos voltar aqui de novo. Eu peguei a história dos 7 trovões da Pérsia, tá bom? E eu trouxe para a nossa história. Na história literal, eles tiveram 4 reis, correto? Com Daniel 11, nós aplicamos espiritualmente esses reis. Nós vimos que são os 4 presidentes, tudo bem? E agora eu vou pegar esses reis e esses presidentes, colocar nas nossas linhas de reforma aqui nos marcos proféticos, tudo bem? Então, nós vemos aqui, Ciro representa o tempo do fim, representa Bush, tudo bem? Quando você vê aqui Clinton, representa Cambias, representa o aumento do conhecimento. Aqui nós vamos ter Clinton, deixa eu botar em vermelho aqui. Então nós vamos ter Bush, nós vamos ter Clinton, nós vamos ter Júnior, nós vamos ter o que aqui? Obama, nós vamos ter quem aqui? Trump. Tá bom? Estão entendendo o paralelo? O que eu quero falar com isso daqui? Qual é o ponto dessa mensagem? É que durante a reconstrução do templo, nós vemos a história do povo indo para Jerusalém, mas nem todos iam reconstruir o templo. No primeiro decreto, nós vamos ver que os fundamentos foram feitos. Os outros decretos foram acontecendo até que chegou o decreto de Dario. Dario manda o segundo decreto. 2 profetas entram na história, na época do segundo decreto. O profeta era Zacarias e o outro profeta era Ageu. Zacarias, como profeta, estava de volta já em Jerusalém. E ele teve um trabalho. O trabalho que ele teve era chamar as pessoas que estavam aonde? Em Babilônia. Para voltar para onde? Para Jerusalém.
Isso no segundo decreto, na história literal. Então aqui, na história de Dario, nós vemos dois profetas, que vai ser Zacarias e Ageu. Tudo bem? Zacarias, no capítulo 4, não sei se eu vou ter tempo para falar, Zacarias ele está chamando o povo para sair da Babilônia. O povo estava indo na Babilônia, tinha que voltar para lá. Mas Zacarias já estava onde, irmãos? Onde que ele já estava? Na Babilônia ou em Jerusalém? Já estava em Jerusalém. E Zacarias nós alinhamos com quem? Zacarias vai estar aqui durante que período? Da construção do templo. Zacarias e Ageu. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Entre Dario e Artaxerxes, irmãos, foi quando o templo terminou de ser construído. Na época do rei Assuero, o templo já estava construído. Tá? Então, durante esse período aqui, irmãos, entre Dario e Xerxes, a igreja de Deus, Xerxes, ou a meia-noite, a igreja triunfante de Deus está começando a ser o quê? Formada. Me entendem? Zacarias, ele está chamando o povo para a gente deixar o quê? Babilônia, doutrinas, para quê? Para começar a formar uma igreja triunfante, uma igreja com uma doutrina pura. E essa igreja vai estar sendo formada e vai estar tendo primeiras formações, quando vai terminar? Na meia-noite. Então essa história dos 7 trovões conta que durante o segundo decreto, o povo não tinha saído de Jerusalém completamente. Deus manda um profeta para chamar o povo, para se arrepender. Tem a história de Zorobabel. Se você for ver no capítulo 4, você vai ver que Zacarias estava dormindo. Quando ele acorda, o anjo acorda ele, em que momento a gente está dormindo? 11 de setembro, correto? As virgens se põem a dormir 11 de setembro. No momento que ele acorda, ele vê, sabe o quê? Coisas, castiçais, velas e tudo mais. Ele pergunta ao anjo, o que é isso? Não tem a mínima ideia do que é isso. Aonde que você vê um castiçal? Onde que você vê, né, um altar? Onde você vê isso? Santuário. Essa história é um paralelo da história milerita, porque os mileritas acordaram também, eles não entenderam com respeito ao que era o Santo Santíssimo. Para nós hoje é a mesma coisa. O templo de Deus está sendo erguido por um povo que quer ser fiel à sua mensagem. Quem é o Zacarias hoje? Zacarias é o Senhor, Zacarias sou eu, Zacarias são todos nós que somos zelosos pela palavra de Deus. O nosso trabalho é, além de chamar as pessoas, Zacarias fala o que aconteceu naquela época, irmãos. Quando eles chegaram no segundo decreto, existia um povo que estava no meio deles lá. Você lembra quem é esse povo? Estava atrapalhando o trabalho deles, eram os samaritanos. Os samaritanos, da onde vieram os samaritanos, irmãos? Vocês se lembram? Os samaritanos, você lembra da separação? Depois teve as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul? As 10 tribos do norte, no rei de Oséias, foram invadidos pela Síria. E a partir daquele momento, eles deixaram de ser um povo. Eles se misturaram com aqueles povos pagãos. Então, quando você vê na história literal de Zacarias, eles tinham influência. Porque o que aconteceu? Os samaritanos queriam o quê? Ajudar a construir o quê? O templo. E qual foi a ordem? Não, senhor. Não deixou de ser. Nós não queremos. Por quê? O Espírito de Profecia fala, eles não queriam se contaminar com os ídolos e as ideias dos samaritanos. A pergunta é, quem são os samaritanos? Nós temos que pensar nisso. Porque naquela época eles não queriam se contaminar com as ideias e ideologias. Será que nós vamos contaminar com coisas mudadas ou vamos voltar às nossas origens? Mas também os samaritanos podem representar, sabe quem? O joio e o trigo. Dentro do nosso ministério aqui, dentro de todos os ministérios, nós vemos o quê? Sempre vai andar junto quem? O joio e o trigo. O chamado é para nós hoje, como Zacarias. A terceira coisa que ele fez, ele viu que o pessoal estava preguiçoso, eles não queriam fazer o trabalho. Eles estavam em má condição. Nós estamos nessa condição. Nós, apesar de estudarmos e fazermos tudo isso, nós estamos nessa condição do povo que tem que reconstruir um templo, mas nós temos preguiça, não queremos fazer. E o objetivo dos 7 trovões é mostrar, quando nós alinhamos todas essas histórias, tem várias linhas de verdades. Uma das linhas de verdade é que Deus quer ter uma igreja triunfante, uma igreja que sai de Laodiceia para Éfeso. E essa igreja vai ser formada. Para eu terminar com vocês aqui sobre a construção do templo, quando você estuda a história de Jesus, na primeira purificação do templo dele, você sabe que João Batista,
ele foi a pessoa que pregou o caminho de Cristo. Está no capítulo 1 de João. Ele conta toda a história que ele começou a pregar para as pessoas, e lá apareceram um grupo de pessoas. Está em Mateus isso, né, que conta quando apareceram essas pessoas. E eles escutaram de quem? Eles escutaram sobre João Batista que ele estava pregando. E eles pediram para ser o quê? Batizados, correto? O que estava acontecendo? Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Mateus. 5 minutos eu termino. Mateus capítulo 3. Não sei se eu tenho que falar isso. E a pergunta era... A gente pode ler aqui... vamos ler só o versículo 7 por causa do tempo. Então, e vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, diziam-lhes, ele está chamando de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nessa história, irmãos, quando você for ver, comparando com João também, as pessoas que estavam lá, os fariseus, os saduceus, eles estavam chegando para João porque eles viram que João tinha muita popularidade. Eles queriam, né, entender por que ele estava lá. E eles perguntaram para ele assim, como é que você pode fazer isso? Quem te deu essa autoridade para você fazer? De onde que você veio? De onde você estudou? E eles perguntaram, quem é você, João? No capítulo 1 de João fala, quem é você? Aí você pergunta assim, mas que ousadia eles falaram isso. Por quê, irmãos? Se você volta no ano 4, um pouquinho antes do ano 4, tem a história do pai dele, Zacarias. Quem era Zacarias? Sacerdote. Quem é sacerdote? Liderança. Eles viram algo crazy acontecer, eles viram algo maluco, porque apareceu um anjo, e apareceu para ele e falou o quê? Que você vai ter um filho, e ele ficou o quê? Mudo. Aquele evento, por 9 meses, todo mundo olhando ele. Depois, 6 meses depois, apareceu quem? Maria, os dois profetizaram. Depois Cristo nasceu. Quando Cristo nasceu, outro evento falando de quem? Que Messias ia nascer. Mais um dado. Os magos do Oriente chegaram falando para Herodes, e eles fizeram o quê? Recusaram-se. Passaram-se mais 12 anos. Cristo encontrou com eles no templo. Mostrou para eles aqui. Quem que você acha que vai ser esse cordeiro aqui? Está apontando para quem? Qual é a resposta deles? I don't know. Não sei. Passaram-se mais 18 anos. Chega João Batista. E esses escribas chegam. Quem é você, João Batista? Você imagine, esses fariseus que estavam lá com João Batista, será que eles estavam vivos aqui quando Cristo nasceu, quando João Batista nasceu? Será que eles escutaram essas histórias? Claro que sim. Mas passaram-se o tempo, eles nem sabiam quem ele era. E por isso eles perguntaram, quem é você? E eles pediram-se para ser batizado. E o que João Batista chama eles? Geração de quê? Víboras. Geração vem de quê? Descendentes, correto? Eu sou filho de quê? De alguém, uma geração. Víbora, você lembra de quê? Quem é a víbora? Satanás. De que ele chama eles então? Filhos de quem? De Satanás. E perguntou assim, quem avisou vocês da ira que está chegando para vir? Que ira é essa? A ira era o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém ia ser destruída, que todo mundo ia morrer. Por quê? Aquela liderança, desde aqui da história de João Batista, começaram a rejeitar. Chegou um ponto que quando eles pediram para ser batizado, o que João Batista falou? Eu não vou te batizar. Você acha que você pode vir aqui se batizar, se esconder em trás desse batismo, e você acha que você não vai escapar dessa ira de Deus que vai sair aqui no ano 70? Não tem como escapar. Então você vê João Batista que preparou o ministério dele, batizou Cristo, no capítulo 1, versículo 35. Depois ali Cristo vai para o deserto, ele começa a retomar seus discípulos, chega no capítulo 2, esse é o contexto. Já tinham passado esses 6 meses do ministério de Cristo. Rafa, já estou acabando. Já tinha passado 6 meses do ministério de Cristo. A razão que eu estou falando isso é sobre a construção do templo. Quando passou isso daqui, o ano 27 foi quando Cristo foi batizado. No ano 31 foi quando ele morreu. No ano 34 foi quando o ministério foi levado para todo mundo. Nós sabemos que esse batismo aconteceu no outono. Passaram-se 6 meses. Chegamos no ano 28, na festa. Quando é que tinha Páscoa, irmãos? Se você for ler o capítulo 2, Cristo está indo para onde? Para Páscoa. A Páscoa acontece quando? No começo do ano, correto? 14º dia do primeiro mês. Quando ele chega lá nessa Páscoa, vamos abrir João capítulo 2.
João capítulo 2. Vai ser entre o versículo 16 e 17. João capítulo 2, versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, depois que ele expulsou as coisas, né? O zelo da tua casa, o quê? Me devorou. E responderam, pois, os judeus, e disseram, qual sinal nos mostras para fazer isso? Ok. Então aqui, você vê que eles disseram, os fariseus, o zelo da sua casa o dominou, como estava escrito. Por que eles falaram isso? Será que os fariseus não conheciam as Escrituras? Claro que eles conheciam. Eles eram estudantes das Escrituras. Só que eles não entendiam os tempos e o que mais? E a maneira. Vocês lembram disso? Então aqui ele falaram para ele assim, como é que você pode, ele vai vir aqui, ó. Ele fala, que sinal nos mostra para fazer isso? Ou seja, é a mesma coisa que fizeram para João Batista. Quem é você, João Batista? Agora eles fazem com quem? Com Cristo. Mas assim, quem te deu a autoridade de você chegar aqui no nosso templo e fazer o que você está fazendo? Quem te deu essa autoridade? Ou seja, quem é você? Eu não te conheço. Por que eles não conheceram? Porque foi um processo de rejeição, 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 até que chegou no ponto onde eles estavam, que não existia mais volta. Aí continua dizendo, versículo 19, Jesus respondeu e disse, derribarei esse templo e em 3 dias o levantarei. Esse templo, por que Jesus estava falando aquilo? Ele falou, em 3 dias ele vai derribar. Nós entendemos uma aplicação, a gente que representa quando ele morreu, depois de 3 dias ele o quê? Ele ressuscitou. Mas ele falou também que em 3 dias, nós sabemos, irmãos, que um dia é igual ao quê? Um ano. Se ele, sendo a pedra fundamental de um templo, ao eles rejeitarem ele, durante todo esse período, ele falou o seguinte, é a minha casa, essa era a minha casa. Mas vocês estão fazendo o quê? Um covil de quê? De ladrões. Vocês estão fazendo algo para minha casa. Mas em 3 dias eu vou construir uma casa nova. E na construção dessa casa, ele falou, vai demorar 3 dias. Se nós pegamos, que foi exatamente que ano? Ano 28. Nós marcamos um dia igual ao ano, 29, 30. O que aconteceu aqui, irmãos? Passaram-se 1, 2, 3. No ano 31, quando Cristo morreu, o que aconteceu? Ele morreu na sexta-feira e foi o quê? Ressuscitado o quê? No domingo. Nós vemos que 3 anos depois, a partir daqui, a igreja foi completamente esquecida. A igreja de Efésios, que começou, ela foi completamente formada nesse ponto. Então nós vemos que a construção do templo tarda tempo. Deus quer preparar o seu povo, o seu templo. Da mesma forma que a liderança no passado perguntou quem é você, rejeitaram todos os sinais, nós temos o mesmo risco de cair na mesma cilada. Se nós não olharmos ao passado e entendermos o que aconteceu, nós vamos crucificar Cristo da mesma forma que eles crucificaram. Esse é o meu desejo, que a gente hoje possa entender que nós somos chamados para um chamado muito importante. Alguns pensam, puxa vida, eu não queria estar aqui porque eu não queria ser sacerdote, eu preferia ser levita. Preferia ser um trabalhador da 10ª hora. Você imagina, irmão, agora nós temos paz, agora nós temos sol, temos comida, vamos almoçar, liberdade. Você imagina depois da meia-noite, até o clamor da meia-noite, quando a crise começar a sair, a fome, brigas, guerra civil, como é que você vai conseguir se converter? Você está privilegiado de estar aqui hoje, como eu e você. Depende de como nós reacionamos a essa mensagem. Vamos ficar de joelho para terminar. Senhor Deus, muito obrigado por essa mensagem tão solene que o Senhor nos dá. Tenha misericórdia de nós, para que nós possamos transformar o nosso caráter. Obrigado por esse chamado que o Senhor quer que participamos de uma igreja triunfante. Uma igreja que é fiel a Ti e os Teus mandamentos. Uma igreja que vai ter um só som de proclamar essa mensagem ao mundo. Que nós também possamos levar essa mensagem aos nossos irmãos da casa de Israel. Sabemos que eles vão ter testa dura, não vão querer escutar, mas te pedimos força para fazer isso. Continua conosco a apresentação do irmão Marco e do irmão Guilherme, que possamos manter a solenidade do seu santo sábado. Em nome de Jesus te pedimos, amém.